Olá pessoal, meu nome é Sara, eu sou psicóloga de formação, atuei mais ou menos um ano como psicóloga clínica e fui convidada pelos agentes transformadores para fazer parte desse projeto, e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da influência que esse momento histórico, que esse momento social acarreta na nossa saúde mental. Essa questão do coronavírus, essa questão da pandemia, o próprio isolamento social, o próprio fato de ter que ficar em casa, nos convida a olhar muito mais para as nossas questões internas do que antes. Isso porque a gente vive uma época da humanidade em que o ser humano é muito externo. Há uma valorização muito grande daquilo que é externo, da economia, do trabalho, dos estudos, em detrimento de questões internas mesmo, de ordem emocional, de ordem psicológica. E esse foi um momento em que a gente teve a oportunidade, que bom, vamos tirar alguma coisa de bom nisso tudo, que a gente teve a oportunidade de parar e olhar um pouquinho pra gente, e olhar um pouquinho pra dentro, pro interno. E existe um tema, uma síndrome, uma doença, como vocês quiserem chamar, um distúrbio, que é conhecido como os especialistas como o mal do século, e que nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, ele tem acarretado nas pessoas de forma muito mais intensa, que é a ansiedade. Nas mídias sociais, nas redes sociais, na televisão, a gente vê de forma muito intensa que as pessoas têm procurado mais lidar com essas questões de ordem emocional, porque a ansiedade tem acarretado de forma muito intensa. Como eu disse, por conta desse isolamento, por conta da gente ter que lidar com notícias muito pesadas, luto, morte, doença. A gente liga a TV, a gente só entra de encontro com coisas extremamente negativas. Isso, de certa forma, para quem tem ansiedade ou para quem não tem, vem desenvolvendo e vem acarretando de forma muito mais intensa. Então, hoje, de forma geral, para ver se eu consigo ajudar quem está passando por isso de alguma forma, eu optei por falar um pouquinho a respeito dos sintomas e algumas dicas rápidas de como lidar com isso nesse período de pandemia. Bom, a ansiedade, de forma muito simplista, é uma preocupação exagerada, uma preocupação extrema, intensa, com coisas que eu consigo ou não controlar. Eu anotei aqui para ficar mais fácil, então eu vou passando para vocês de forma muito rápida e simples, e muito simplista também. Claro que existem diversas outras coisas que também acometem, mas os principais sintomas da ansiedade. Eles envolvem uma inquietação extrema, ou seja, a pessoa não consegue parar, não consegue se concentrar naquilo que está fazendo, ela fica sempre inquieta. Uma irritabilidade e mudança de humor. Então, a pessoa vai do extremamente feliz para o extremamente triste, do extremamente bem para o extremamente mal, em um dia, em horas, em minutos, sem motivo algum, sem motivo aparente. Envolve uma falta de concentração, como eu já disse. Então é muito difícil a pessoa que desenvolve essa questão da ansiedade em se concentrar naquilo que está fazendo, em estudar, trabalhar, fazer alguma outra coisa de casa, mas envolve essa questão de falta de conseguir se concentrar por pensar coisas demais, por trazer pensamentos demais. E aí tem as questões físicas, que é suor, palpitação, sente o coração acelerado, sensação de nó na garganta, dificuldade para dormir, insônia, pesadelos durante a noite, aquela sensação de que, apesar de ter dormido a noite toda, quando acorda parece que está cansado, porque o sono não foi leve, o sono não foi tranquilo. Mas, se a gente for pensar um sintoma que defina a ansiedade de forma muito simplista, como eu disse, é essa preocupação excessiva. Quem tem ansiedade, quem é ansioso,
ele se preocupa excessivamente e extremamente com tudo, desde aquilo que consegue ou não controlar. E, é claro, o sentimento de tragédia. Como assim sentimento de tragédia? Aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer, de que algo bom não vai acontecer. E por isso que eu disse que nesse período de pandemia aumenta de forma muito mais intensa, porque a gente só vê coisa ruim. A gente liga a TV, a gente entra numa mídia social, não existe notícias boas. Tudo que é mediado nesses meios são mortes, é doença, são pessoas que estão morrendo nos corredores de hospitais, são pessoas que estão tendo que ser veladas sem os parentes estarem junto. Então, são muitas coisas ruins acontecendo, muitas coisas ruins sendo mediadas, e isso, é claro, prejudica e auxilia de forma negativa nesse sentimento de tragédia causado pela ansiedade. De forma geral, esses são os sintomas, e aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho de algumas dicas que podem auxiliar na diminuição e minimização desses sintomas. Uma das coisas principais, e nesse período de pandemia, a gente está tendo oportunidade, né, de ter tempo para fazer atividade de prazer, tempo para fazer coisas que você gosta, tempo para parar, ler um livro, escutar uma música que gosta, assistir um filme. Quando a gente realiza uma atividade que dá prazer, que traz prazer, esse sentimento inverso de preocupação excessiva, de sentimento de tragédia, ele é minimizado. A prática de exercícios é extremamente importante porque libera a endorfina, que é o hormônio da felicidade. A realização de uma alimentação mais saudável. E aí, práticas que podem ajudar no dia a dia é a realização de meditação. Para quem acha difícil, existem no próprio YouTube mesmo, existem aplicativos para serem baixados de meditação guiada. Então você pode parar durante o dia, fazer a sua meditação enquanto outra pessoa vai ajudando, vai guiando. Mas eu acredito que uma das coisas mais importantes em relação à ansiedade é, primeiramente, evitar o acúmulo de estímulos. Como assim? Evitar ficar o tempo todo assistindo noticiários ruins, evitar ficar o tempo todo nas redes sociais vendo essas notícias, porque, como eu disse, isso só são estímulos que vão entrando no nosso organismo e auxiliando nesse processo ansioso, nesse processo de sentimento de tragédia. Então, primeiramente, diminuir a quantidade de estímulos que a gente deixa entrar no organismo e, em segundo lugar, e o mais importante, é tentar diminuir esse sentimento de querer controlar tudo. O ansioso, ele tende a querer controlar todas as coisas que envolvem o dia a dia dele. A gente tem controle de exatamente tudo? Não. Então, o ideal seria a gente tentar controlar aquilo que é possível. Ou seja, eu consigo controlar a pandemia, por exemplo, em ordem mundial? Não, mas eu consigo controlar na minha casa, fazendo as recomendações que todo mundo está seguindo. Eu consigo controlar que mais pessoas morram? Não, mas eu consigo controlar de evitar sair de casa, de me higienizar. Nesse sentido, quando a gente traz para mais perto de tentar controlar tudo que envolve, o sentimento de ansiedade diminui. Então, o que você consegue controlar? O que você dá conta? O que é possível para você? É por aí que a gente tem que seguir, porque o sentimento de ansiedade, ele vem dessa preocupação excessiva e dessa necessidade de querer controlar tudo. E o mais importante de tudo isso que eu falei é ter o que a gente chama na psicologia de uma rede de apoio. Quem são as pessoas que você pode contar no seu dia a dia? Quem são aquelas pessoas que, quando você vê que as coisas estão desmoronando, você fala assim: eu posso entrar em contato com essa pessoa, eu posso ligar, eu posso conversar que eu vou ficar bem? Quem são as suas pessoas da sua rede de apoio? Ter uma rede de apoio nesse período é muito importante, porque a gente consegue entender que a gente não está sozinho. E, em último lugar,
Se você vê que está um sentimento muito incontrolável, se você vê que apesar de realizar essas questões de fazer exercício, comer bem, realizar práticas saudáveis, realizar coisas que você gosta, coisas que te dão prazer, ter uma rede de apoio, parar de querer controlar tudo, se você vê que mesmo assim esse sentimento de ansiedade está incontrolável, o ideal é procurar um profissional. A psicoterapia, ela auxilia de forma muito intensa nesses processos ansiosos e ajuda a gente a aprender a lidar com isso tudo. Eu agradeço pelo contato que a gente consegue ter, né, por meio desses meios, e o mais importante que eu quero dizer é que quem se sente assim, vocês não estão sozinhos. Como eu disse, hoje o mundo vivencia um processo ansioso. Talvez seja muito intenso falar isso, mas o mundo hoje ele é ansioso, o mundo todo. Não que todo mundo tenha ansiedade, mas a gente vivencia um mundo que é ansioso por conta disso que eu falei, das questões sociais, econômicas e tudo que tem envolvido. Então, quando você para e pensa que tem algo acontecendo de ruim, de mal com você, pensa que você não está sozinho. Existem diversas redes de apoio, existem diversos profissionais, existem diversas técnicas e práticas que a gente pode realizar. Uma delas eu falei aqui, para auxiliar nesse processo. Tá bom? Muito obrigada.